Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos começar mais uma live em JB, nossa número 18, e nós vamos conversar aqui com a doutora Carolina Salomão, do Laboratório LAC, que vai falar sobre estética. Quais são os procedimentos, tratamentos que estão bombando na pandemia e quais são as novidades do laboratório para o verão que tá chegando, né? Primavera chegou logo, logo entra o verão aí. Vamos. Eita ferro. Vocês estão me ouvindo bem? Ei, Fabiola! Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem por aí? Pois tem novidades também no nosso site, jbemfolhas.com.br. Muitas novidades. Aproveitando que o tema da live essa semana foi estética, a gente preparou um servição com os serviços que estão bombando nos salões e clínicas do Jardim Botânico, Gávea e Humaitá. Tem também uma entrevista com Luiz Igreja, que é o nosso Caras do JB dessa semana. Luiz, conhecido também como Índio, ele joga nas 11 sem perder o lado zen. Então, ele é um dos curadores, junto com a mulher Paula, do espaço... Ih, gente, me deu um branco agora. Do Live Mundi. Agora me deu um branco do nome do espaço, mas enfim. É um espaço alternativo. Ele tem uma aldeia no Horto que trabalha várias terapias alternativas, meditação, yoga, super bacana. Tá tudo lá no site. Isso vai ser a sessão Despertar. Ele está com a curadoria da sessão Despertar pelo 2º ano no Live Mundi. Vou chamar aqui a doutora Carolina Salomão. Vamos lá. Alongar mais. Olhem lá no nosso site, jbemfolhas.com.br, que tá tudo lá, bonitinho, um monte de matérias. Olá, Carolina. Oi, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Tá me ouvindo Boa bem? tarde. Que bom. Estamos aqui, tá começando, a gente tá recebendo aqui o público. Acho que você pode dar enquanto o pessoal está chegando, você podia falar um pouco da tua carreira, como você começou, quanto tempo. Você está no LAC há um ano, né? Isso. Estou no LAC há um ano, mas estou no ramo da estética desde a época da graduação. Eu entrei na época, quando você fazia o estágio e você cumpria a carga horária, você conseguia sair habilitado na área. Então, eu já entrei com estágio na época da graduação, para quem não sabe, eu sou biomédica, e me especializei desde lá. Aí, Você assim que eu estudou saí, eu já aonde? na IBMR, Universidade Particular, ali na Barra. Entendi. Aí, uma das áreas de atuação foi a parte da estética. E assim que eu saí da graduação, concluí a graduação, já entrei na pós. Então, fiz a pós também pela IBMR e outros cursos, assim, à parte. Porque a estética vai muito disso, né? E o que te encanta na estética, assim? Você é muito vaidosa? Sou, sempre fui muito vaidosa. Aquela criança que todo mundo falava, ai, aquela menininha toda vaidosa, questão de unha, cabelo, sempre gostei. E acho que a estética é um ramo bastante amplo. É óbvio que a gente tem profissionais na área para poder auxiliar, mas você, consigo mesma, fazendo as suas respectivas buscas, você consegue se cuidar, dar dica para o próximo. Então, isso acaba me encantando muito, porque é uma área ampla, não te limita, né, para você começar a atuar. Foi até uma questão, porque, por exemplo, eu sendo biomédica, tenho ramo de laboratório, de pesquisa, mas se eu quisesse começar por mim mesma, eu poderia começar a partir da estética. Então, Entendi. foi o que Não, me e é deu uma área que gatilho. nos últimos anos cresceu muito, né? Muito. Todo mundo, você pega desde aquela pessoa que tem aquela máscara caseira para tirar, para rejuvenescer, né? Até os últimos É, e tratamentos altamente high-tech. exa exatamente. Você tem. É até a questão da pandemia mesmo.
Você não fica limitado a fazer um procedimento, às vezes, numa clínica. Você pode fazer alguma coisa em casa para auxiliar. Tudo é muito complementar. Até a pessoa que faz um tratamento na clínica mesmo, ela precisa fazer um home care, ter alguns cuidados em casa. Agora, você falou bem, né? Você, na entrevista que você deu para a Bettina Dowsley, aqui do JB em Folhas, você comentou que teve uma demanda grande durante a pandemia. Como é que foi isso? Qual o Então, tratamento que foi mais procurado, enfim? a estética, eu costumo dizer que ela está sempre ali em alta, né? Tem greve para N setores, mas a estética continua ali. Porque se você está mal numa determinada área da sua vida e você está com a autoestima elevada, o que a estética acaba te proporcionando, você consegue desenvolver melhor outras áreas, né? Então, na pandemia, a estética continuou se mantendo em alta. A diferença foi os recursos, os procedimentos a serem procurados. Então, se antigamente a gente tinha uma busca por procedimentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimento, apesar dessa busca ainda se manter, elas, por preferirem ficar em casa, começou a pesquisar outros tipos de metodologia. Então, a aromaterapia começou a crescer muito, porque você tem um ramo ali de óleos essenciais para N finalidades, que você estaria em casa. Então, às vezes, numa consulta online, você consegue falar para o paciente: olha, diante da sua queixa, você utiliza determinado óleo essencial, ou outra queixa, outro tipo de óleo essencial. E assim você se mantém em casa, mas tratando aquilo ali que é a sua queixa. Agora, vamos começar do começo. Bem básico. Enfim, estou aqui, estou interessada em fazer um atendimento com você. Como é que é o passo a passo? Você, na verdade, faz uma revisão, né? Uma revisão como um carro, assim. Aí você olha, Cristina, eu tenho que fazer isso, eu acho que você pode. E você passeia por essas terapias, né? Desde a aroma até as outras. Antes de iniciar qualquer tipo de procedimento, o paciente é submetido a uma anamnese, seja aqui presencial na clínica quanto online, também tem essa opção. Então, eu vejo tanto as necessidades do paciente quanto a minha opinião como profissional. Às vezes, o paciente. A gente chega num denominador comum, né? É claro que eu busco sempre atender vamos falar para aquele espectador, vamos dizer assim, lá de Madureira. Madureira é referência, mas de Roraima, como eu costumava falar quando eu trabalhava em jornal, que não sabe o que é anamnese. O que é anamnese? A anamnese é quando o paciente ele chega até aqui e eu falo assim: olha, paciente, qual é a sua queixa? O que te incomoda? Aí ele fala: olha, o que me incomoda é a minha queixa, é a minha queda capilar, ou o que me incomoda é o melasma, que é aquela mancha que a gente tem na pele. O que me incomoda são meus lábios menores, uma assimetria, uma diferença de um lado do rosto para outro. Aí o paciente aponta a queixa dele. E eu, como profissional, indico quais procedimentos a gente vai fazer. Um plano de ação a se montar mediante a queixa dele e a minha opinião como profissional. Entendi. Então, é para a gente chegar ao que vai ser feito. Porque às vezes ele acha assim, ó, um paciente ele relata ter o sorriso triste, que é quando a gente tem aquela boquinha caída. Aí ele já chega falando assim. Né? Eu tenho que estar sempre sorrindo para a boca não cair. Imagina. E aí ele fala assim: eu quero, porque eu li em algum lugar, eu quero fazer um preenchimento nessa área. Tá, é a opinião do paciente. Eu chego pro paciente e falo assim: a gente vai fazer um preenchimento nessa área, mas antes a gente precisa aplicar o Botox para a gente relaxar a musculatura, porque você tem um músculo toda hora tensionando ali para baixo. Se a gente não relaxa aquela musculatura primeiro e eu já entro com um preenchedor, eu vou ter uma durabilidade dele bem menor. Entendi. Então você faz uma análise do que junto do com que o paciente, ele quer, do que eu acho legal, isso. E aí se trabalha um período de quê? 1 mês, 3 meses? Varia muito, varia da queixa do paciente e do procedimento a ser escolhido. A gente tem, por exemplo, preenchimento é uma coisa muito imediatista. Toxina botulínica também costuma ser. Então, se a queixa do paciente é uma área que não está ali corrigida ou uma expressão que está ressaltada e a gente opta por esses dois procedimentos, que é o botox e o preenchimento, a gente tem um resultado imediato e um retorno de 15 dias. Então, uma coisa muito mais rápida. Agora, um paciente que tem queda capilar, por exemplo, a gente precisa fazer aplicação de enzima. Aí vai ser semanalmente e dependendo da queda capilar, a gente faz sessões de 10 a 15, manutenções de 2 a 3 meses. Depende muito do tratamento a ser escolhido diante da queixa. Entendi. Agora,
O que você costuma atender mais aí? Qual é o Então, filão? os bioestimuladores de colágeno. O que acontece com os bioestimuladores de colágeno? Quando a gente faz a aplicação deles na face, ele estimula colágeno, diferente às vezes do colágeno quando é tomado hidrolisado. Quando você toma um colágeno hidrolisado, você não tem a certeza que aquele produto final no seu organismo de fato vai ser o colágeno. Agora, quando você coloca realmente na sua pele um bioestimulador de colágeno, você tem a certeza que aquele produto final vai ser o colágeno. Então, além dele já dar um resultado muito bom na hora, você tem a produção de colágeno com o tempo. Então, é como se eu estivesse mantendo a sua beleza com o tempo. Então, por isso que todo mundo Mas o gosta. colágeno, ele age especificamente para quê? Assim. Rejuvenescimento. Porque quando a gente, a partir dos 30 anos, a gente vai perdendo fibra de elastina, colágeno, camada óssea, tudo aquilo que sustenta a face. Quando a gente perde isso, é como se a face fosse caindo. Até porque a gente tem a força da gravidade também. Então tá tudo puxando para baixo. A força da gravidade e essa sustentação que é perdida. Quando a gente restitui isso que é perdido, é como se a gente voltasse e recupera o efeito lifting da face. Então, esse colágeno, por exemplo, você sugere assim uma aplicação de quanto em quanto tempo? Eu sempre indico, se for facial, a gente faz aplicação a cada 3 meses. Então, um mês eu faço uma aplicação, outro mês eu faço uma aplicação, outro mês eu faço aplicação, e depois o retorno só anual. Quando é corporal, por exemplo, glúteo, aí não são 3 sessões, eu indico 6 sessões. Entendi. Agora, qual é a faixa etária de procura para esses tratamentos? Tem uma faixa etária específica ou é meio separado, né? Porque É um pouco separado. tem adolescentes, tem Tem adolescente. terceira Já idade. teve adolescente se queixando muito, às vezes, de alguma simetria na face, como, por exemplo, nariz, incomoda muito, alguma região dos olhos, que por mais que a pessoa seja nova, são regiões que entregam muito. Então, se a pessoa já tem uma simetria naquela região, vai incomodar dando aquele aspecto de velhice, que na verdade ela não tem. Tem uma paciente minha, por exemplo, que fez uma rinomodelação com 14 anos. O que é renomodelação? Rinomodelação é quando a gente modela a região rino, aqui do nariz. Rino, tá. Então, o levantamento da ponta nasal, algum dorso que está ressaltado. É que também tem isso, né? Hoje, esses cuidados, né, estão muito acessíveis, né? É isso, uma adolescente de 14 anos, você vai numa clínica, vai fazer uma limpeza de pele, de repente a pessoa já tem uma experiência nisso, como você falou no começo, e já te sugere alguma coisa, né? Acaba que tá muito, o acesso tá fácil, né? Tá facilitado, graças a Deus. E os homens? Aproveitando que tem um monte de homens entrando aqui na Tem nossa live. muito homem vaidoso. Tem muito homem vaidoso. Tratamento corporal acontece muito, às vezes para aumentar a massa muscular. Tem pacientes que já têm, mesmo fazendo exercício físico, mesmo tendo uma boa alimentação, ele precisa de algum estímulo. Às vezes o metabolismo dele já é um pouco mais lento quando comparado a outro tipo de paciente. Então, a gente tem aplicação de enzima, por exemplo, a aplicação de enzima, né, varia com determinados tipos de ativo. Então, se o paciente ele tem essa questão da metabolização, a gente tem ativos específicos para acelerar o metabolismo dele, ou se é para aumentar a definição, a gente também tem ativos específicos para aumentar a definição do corpo dele. São o quê? Injeções? São aplicações? São mesclinhas, são aplicações. São. Ativos é tudo aquilo que é oriundo de uma planta ou um medicamento. Você extrai daquele princípio ativo um determinado ativo. Então, você tem uma molécula inicial que origina moléculas menores. A gente utiliza essas moléculas menores a fim da finalidade dela. Então, assim como acontece com óleo essencial, tem óleos essenciais que estimulam a circulação e que, consequentemente, é boa para celulite. Funciona na intradermoterapia. A diferença é que são aplicações locais. Ou intramuscular, que vai agir de modo geral, ou, por exemplo, gordura localizada, a gente aplica local naquela gordura a ser acometida. Então, assim, falando dos homens, o que é mais procurado? É a questão da gordura localizada ou tem facial também? Como é que... Tem facial, mas a maior procura é corporal, para definição. Entendi. Então tem vamos lá. Aquela gordurinha e ele tem tentar dificuldade. classificar as faixas etárias. Você falou
pessoal os adolescentes vão mais em que busca, assim, de... Preenchimento labial, a questão da rino, porque hoje em dia a mídia está aí, né, mostrando muito isso. Então elas veem aquela transformação, aquela melhora às vezes, né? Não é nem uma deficiência que às vezes a pessoa tem, é só uma melhora. E aqui é questão de ângulo. Se você mexe na boca, às vezes parece que o seu rosto é um pouco mais fino. Se você mexe no nariz, às vezes também parece que o seu rosto é um pouquinho mais fino. A gente consegue aperfeiçoar determinadas áreas, mexendo em algumas pequenas coisas. Então, normalmente, a juventude ela está mais ligada à questão do preenchimento, tanto rino quanto labial, principalmente. Já as pessoas mais velhas, os bioestimuladores. A outra faixa etária vai de quê? De 20 a 30? Você De definiria 20. isso? Isso. E aí, isso aí é por eletroestimulação, é isso? Eletroestimulação, não. Eletroestimulação é quando a gente faz uma corrente ali no local. Você pode até utilizar como um mecanismo associado. Então, por exemplo, o paciente que faz aplicação de gordura localizada e intercala com a eletroestimulação, ele tem um resultado potencializado. Eu costumo dizer, Cristina, que nenhum resultado, nenhum procedimento se chega ao melhor resultado sozinho. Foi uma coisa até que eu falei lá na entrevista com a Betina. Eu ia A gente chegar tem que lá. fazer Como é a que é gente essa tem que ação fazer em conjunto, né? isso, a gente tem que chegar a uma sinergia, potencializar a ação, entendeu? Então, o paciente tem a queixa da gordura localizada, é óbvio que ele tem que ter um acompanhamento com um nutricionista, ele tem que fazer exercício físico. Eu, por exemplo, no momento da anamnese, que é aquilo que eu expliquei para você durante a consulta, eu pergunto se o paciente faz exercício físico, senão eu não faço a intradermoterapia, senão você pode sobrecarregar o fígado. Ah, E aí você entendi. vai ter um É problema aquela velha história. acarretado de Você não vai saúde emagrecer. Você não vai. Não sozinho, adianta né? você fazer uma lipo e continuar comendo como antes, porque não vai Exatamente. ter Até o que os efeito pacientes que querem um desejado. resultado mais rápido, isso. O paciente que quer Olha, um eu tô resultado mais aqui. rápido e parte para uma cirurgia plástica, ele precisa ter manutenção. Senão, às Claro. vezes, acontece até de fazer de novo, né? Infelizmente. Olha, tem aqui a Luísa. Um amigo meu tem queda de cabelo. O que você recomenda? Se eu até perguntar que Depende. ele é Aqui... novo, porque a Luísa é jovem, então talvez seja novo. Então, a queda de cabelo, ela é uma coisa bastante variada. A gente pode ter tantos fatores genéticos ali, pode ter fatores ambientais. Tá cortando. Um paciente que tem queda de cabelo por muito estresse. A gente precisa tratar o estresse antes para depois tratar o cabelo. Eu tenho até um paciente, inclusive, que ele tinha Tá cortando? Oi, tô te ouvindo. Foi? Tá às vezes picotando assim, mas tá indo. Tá me ouvindo bem? Tô. Vocês estão Tá. ouvindo? Como é que tá aí, gente? Tá travando a doutora. Tá Deixa travando eu, um pouco. deixa eu, tro... deixa eu trocar a internet. Cuidado, hein? Melhorou? No momento. Tá, agora voltou. Voltou. Pode Tá. ir. A questão da queda capilar, a gente vai ver se é realmente um problema genético ou se é um problema ambiental. Um problema ambiental, por exemplo, é a interferência do estresse. O paciente que ele está ali direto do estresse, se ele não trata o estresse primeiro, ele até vai ter um bom resultado, só que ele não vai chegar ao melhor do resultado. Então, por exemplo, quando tem essa questão do estresse, eu costumo tratar com aromaterapia associada, porque a gente tem óleo essencial que acalma a questão da ansiedade, traz um pouco mais de calmaria, ajuda no sistema circulatório. E aí depois a gente trata por uma intradermoterapia, que são enzimas que vai estar atuando ali para poder crescer novos cabelos. Agora, se não tem essa questão do estresse, a gente não precisa usar aromaterapia associado. Ou utilizar ela, ao invés de melhorar o estresse, acelerar o crescimento do cabelo. Como, por exemplo, lang-lang, pimenta negra, cedro. Se você utilizar essa sinergia, é uma sinergia clássica. Bota 10 gotinhas de cada um desses
e coloca no óleo vegetal de jojoba. Aí utiliza de 2 a 3 ml e passa ali no couro cabeludo. Aí vai massageando, massageando, massageando e faz isso por 15 sessões. Depois, manutenções de 2 a 3 meses. Já ajuda bastante. Entendi. Interessante essa E química, é pode dizer, natural. né? Essa manipulação Uhum. dos temperos e das ervas em prol da ciência, né? É Com bem certeza. curioso. Agora, continuando aqui na nossa faixa etária, você parou nos 20 a 30, né? Depois de 30 a 40, qual é a demanda? Qual? Depois que passa dos 30, a gente tem muita demanda de bioestimulador, justamente por aquela questão que eu falei para você, de perder a sustentação da face. Então, a gente precisa recuperar essa sustentação. Tem NCTF também que recupera a hidratação. Tem gente que tem, às vezes, mesmo depois a gente sustentar a face, fica algum cantinho ou outro um pouco aquela marcação de linha fina. Então, o NCTF ele é um ácido hialurônico de baixa reticulação, então ajuda bastante nisso. E toda a pele bem hidratada já tem um bom resultado, tanto estético quanto na saúde, de modo geral, né? Pois é, aí você estava falando dessa parte de. Bom, vamos acabar a faixa etária para depois não me perder aqui. E aí a gente chega na turma mais experiente. A procura deles é pelo quê? É colágeno também? É colágeno, assim como limpeza de modo geral. Acredite se quiser, mas eu tenho uma procura grande de limpeza de pele, mais na faixa etária maior, digamos assim, do que nos mais novinhos. Os mais novinhos, eles já querem tudo muito rápido e aí pula o processo inicial. Eles já querem logo para o final, sendo que esses procedimentos invasivos são a cereja do bolo, né? É, é verdade. Na verdade, é uma base, né? Se você começa Isso. tratando jovem a pele, você vai acostumando ela a ficar sempre hidratada, né? E É preparada uma para questão preventiva. A gente também não tem que recorrer aos procedimentos estéticos quando já está ali pedindo socorro. Até porque a gente tem uma garantia melhor do resultado quando a gente vai tratando, assim, manutenções. Então, eu sempre costumo falar para os pacientes, dá um pulo aqui na clínica de 6 meses, de 1 em 1 ano, só para a gente observar o que a gente consegue entrar com o procedimento para conseguir manter essa Mas eu questão. tenho um médico, um amigo médico, que ele costumava brincar assim, falando, né? Dermatologista, não tem dermatologista cego, né? Tem que experimentar. Como é que foi esse tratamento durante a pandemia? As pessoas estavam indo na clínica? Como é que você atendia? Atendia por videoconferência também? No primeiro momento, a gente ficou com a clínica fechada, né? Quando realmente não podia abrir. Depois que voltou, a gente foi voltando aos pouquinhos. Então, as consultas elas estavam mais online e depois eu marcava, por exemplo, 3 pacientes por dia, para justamente não coincidir o procedimento entre um deles, entendeu? E aí vinha e fazia tudo aquilo que a gente, Porque todo o tem que plano que a gente olhar a já tinha. pele, né? O Exatamente. visor, por exemplo, eu estou aqui com um filtro ótimo. Você está achando que a minha pele é maravilhosa, só que não. Então, eu fico perguntando, é difícil, né? Você É, fazer a uma gente consulta à tenta. distância, né? Isso, a gente cria um plano básico, né, à distância. Mas aí depois que o paciente vem aqui, a gente vê com mais cautela exatamente qual é a realidade. E você já está, e agora já estão atendendo normalmente? Como é que estão? Não, normalmente ainda não. Mas assim, a gente já aumentou um pouco o fluxo de pacientes. Inicialmente eu atendia de 3, hoje eu atendo o dobro, atendo de 6, mas sempre aquela questão de não deixar eles coincidirem na recepção, a questão do horário. Mas essas consultas eu já consigo fazer todas presenciais, a menos que o paciente ainda queira fazer alguma consulta online. Agora, fora os tratamentos naturais e não tão naturais, você dá sugestões de alimentação? Você tem alguma dica legal assim do que é bom comer sempre, que é sempre bem indicado, né? Assim, primeiro, não é nem comer, é beber. Beber muita água. É primordial para todo o processo de funcionamento do corpo. A gente funciona melhor em todos os parâmetros do corpo com bastante água. Então, água hidrata. Você tem hidratação na pele, para se chegar à superfície dela, você precisa estar bem hidratado internamente, né? Digamos assim. Então, água é crucial. Beber bastante água. E alimentos ricos em fibra, legumes, né, vegetais, enfim, de modo geral.
exercício físico é primordial também. É sempre uma questão de um conjunto da coisa, né? Aqui na clínica a gente também tem uma Nutri, por exemplo. Então, Isso que eu ia eu perguntar. sempre a gente indica, por exemplo, paciente que vai fazer tratamento para gordura localizada, ele já ganha um atendimento com a nutricionista. Mas tem alguma dica assim, olha, para cabelos, o que é bom sempre ter na alimentação? Tem alguma dica assim? E Ou para a pele, agora vai vir o verão, sol, além do protetor solar, obviamente. não necessariamente um alimento, eu não consigo falar exatamente um alimento, isso varia muito de cada organismo, como cada organismo absorve. Eu posso falar para você o que todo mundo fala, questão de proteína, fibra, mas eu particularmente já cheguei num estágio de comer muita proteína e fazer muito exercício físico e numa consulta com a nutricionista ela me frear. Falou, opa, você não está equilibrando, precisa chegar a um equilíbrio. Tudo também que é excessivo, por mais bom que pareça ser, acaba tendo seu ponto prejudicial. Às vezes a gente alimenta ali muita proteína e eu tô falhando nos carboidratos. Então a minha absorção vai estar errada. E você pode dizer assim que hoje essa estética ela supera o lado só da vaidade? É uma questão de saúde. Saúde, com certeza. Com certeza. Por, assim, infelizmente ainda a maior procura é pela questão da vaidade. Porque, mas se você parar para pensar, quando você mexe com a questão da vaidade, você tem a melhora da sua autoestima, né? Foi aquilo que eu falei. E quando você tá com aquela autoestima boa, todo outro contexto fica bom. É uma questão de equilíbrio. Vamos lá, imaginar que a gente está equilibrando pratinhos. Se eu tô alimentando só um pratinho, todos os outros pratinhos estão desequilibrados, correndo risco de cair. Quando a gente traz o bem para si mesmo, né? A gente está bem consigo mesmo, todas as outras atividades estão boas. O seu ambiente, seu relacionamento no trabalho tá bom, seu relacionamento familiar tá bom, seu relacionamento amoroso tá bom. Então, bem dizer, você tem uma ação subsequente de saúde, de modo geral, porque o seu dia a dia fica melhorado. É óbvio que a gente tem que dar uma freada na questão da vaidade excessiva, Pois é, isso que eu porque ia isso falar, porque realmente. hoje tem o lado bom da acessibilidade disso e tem um outro lado que é perigoso, porque as pessoas vão num looping, né? De não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um preenchimento, eu tenho não sei o quê. Então virou tipo uma manicure, né? Meu negócio tá. Não, vou lá fazer um preenchimento. Eu vou fazer não sei o quê. E Mas eu é acho uma que isso coisa varia. preocupante, né? Isso eu acho que o profissional deve alertar o paciente. Às vezes o paciente ele acha que chegar aqui, uma seringa de preenchimento, por exemplo, ele tem 1 ml. E ele colocar 3 ml de cara na boca vai fazer bem, porque ele vai sair com um bocão de Angelina Jolie. Mas a gente tem que explicar para ele que essa região de mucosa é muito sensível, que a gente tem vasinhos circulantes ali, que se a gente comprimir eles, a gente tem chance de necrose. Então a gente precisa ir aos pouquinhos para chegar a um resultado. Às vezes acha que muito vou alcançar um muito. E na verdade não, às vezes pouquinha coisa a gente consegue fazer grandes resultados, trazer grandes resultados para o rosto. Então eu sempre prezo para ir um pouquinho pelo natural. Eu vou explicando para o paciente, explico os benefícios e malefícios para alertar, né? Porque às vezes ele está ligado só ao que a internet está falando, a revista está falando, e isso tem direto comprometimento com a saúde. Então, no momento da consulta, eu deixo tudo claro para ele. Falo, olha, a gente vai fazendo em etapas, a gente ainda tem que priorizar a personalidade do paciente. Não adianta eu chegar, colocar ele aqui numa cadeira e transformar ele em outra pessoa. Qual a identidade dele? Não, sem dúvida. E tem uma outra coisa que são os profissionais, que a Betina até está falando aqui, eu já tinha anotado. Os profissionais qualificados, né? Porque o que a gente vê também, né? Tá aí doutora Bumbum, esse bando de gente maluca, que as pessoas fazem essas coisas em qualquer lugar, né? É muito Precisa ter importante. referência. Tem algum certificado que as pessoas recebam, que elas saibam que, olha, o LAC, ele é qualificado para fazer isso, porque isso Então, é um documento importante, né? As pessoas irem em lugares credenciados, preparados, com profissionais realmente especializados, para não sair com a boca, como a gente vê ao longo, né? Tá aí um monte de artista também que
fez procedimentos, não sei o quê, e daqui a pouco tá com a boca assim, tá com a boca assim. É um horror. É um O horror. ideal, o ideal é que todo o ambiente tenha o certificado do profissional. Por exemplo, eu tenho tanto registro de biomédica como registro de biomédica esteta, porque não adianta você só ser biomédico. Não, não tem isso. Você precisa ser biomédico esteta, especializado na parte de esteticista. Então, não é simplesmente você estar diante de um biomédico que você pode fazer um preenchimento, alguma coisa do tipo. Você precisa ter o registro no conselho com a habilitação de biomédica esteta. E o ideal é certificado de pós-graduação, certificado de curso. Tudo isso tem que estar exposto no local a ser trabalhado. Até por confiança do paciente mesmo. Isso é importante. Agora, vamos aqui ao que todo mundo deve estar curioso para saber. Qual é a faixa de preço dos tratamentos? Assim, um botox, um preenchimento, aí o povo já vai separando no orçamento. Varia muito do procedimento. Eu tenho uma limpeza de pele, por exemplo, que custa R$ 200. Eu tenho um preenchimento que custa ali de 1.000 a 1.500. E o que varia também é o que vai ser tratado. Então, por exemplo, eu tenho uma seringa nessa faixa de preço, mas uma região mais profunda, como por exemplo, malar e mandíbula, uma seringa só não consegue preencher. Então, varia. E aí é questão de acessibilidade também. O paciente ele vai fazer uma região mais profunda ou quer fazer uma harmonização facial, que é tratar a face toda de modo geral. A gente consegue chegar ao melhor preço, não tem problema nenhum com relação a isso. É importante falar também que o preço da consulta ele é revertido no procedimento. Então, por exemplo, hoje eu cobro 450 na consulta. O paciente ele vem aqui, a gente faz a consulta dele, faz a anamnese dele, e ele fecha o procedimento, esse 450 é revertido no momento da consulta. Entendi. Do procedimento, perdão. Olha, estão perguntando aqui sobre... Pode falar sobre as enzimas, sobre o que vocês aplicam. Então, as enzimas é a intradermoterapia, né? Que é chamado vulgarmente de enzimas. É aquela questão dos ativos. Então, eu tenho um mundo muito amplo de aplicação de enzima. Eu posso tratar desde queda capilar, eu posso tratar hidratação da face, melasma, lipo de papada é feito com enzima também, que todo mundo ama, gordura localizada, acelerador metabólico. Então, o que vai variar é a queixa e o material a ser utilizado. Então, o paciente tem a queixa X e eu vou utilizar o material Y frente à queixa daquele paciente. Às vezes eu tenho, sim, uma mescla neutra para utilizar em vários pacientes, mas depois da anamnese eu monto uma mescla para aquele paciente. Aqui tem pacientes, às vezes, que têm intolerância à cafeína. E cafeína é ótimo para degradar a molécula de gordura. Naquele paciente eu não vou poder usar. Então, vou precisar substituir por algum outro lipossolúvel, entendeu? Entendi, mas você faz um... Como é que você descobriu que a pessoa tinha... Bom, ele falou, certamente, né? Mas não Então, faz exame de sangue nem nada, assim, tem... Não. Nessa consulta, a gente faz a busca de todo o histórico do paciente, genético, interferência genética, interferência ambiental, para chegar à melhor coisa para o paciente. Então, se eu tenho algum paciente que responde bem a determinados de ativos, eu tenho outros pacientes, por outros motivos, que respondem melhor a outros tipos de ativo. Tudo isso eu monto no momento da anamnese. Existem, sim, às vezes, a associação de exames, tá? Eu já tive uma paciente, inclusive, que ela não estava tendo resposta nas primeiras sessões de enzima e eu sugeri para ela de fazer um exame de intolerância alimentar. Depois que ela fez o exame de intolerância alimentar, a gente conseguiu tratar um outro plano de ação e ela conseguiu ter uma resposta muito mais rápida. Então, não significa que a gente anule os exames laboratoriais, não. Eles podem, sim, ser utilizados em conjunto, mas aí eu observo lá durante o tratamento a necessidade de entrar com algum. Acaba sendo bom essa questão daqui ser clínica e laboratório, porque a gente consegue fazer esse link. Isso é verdade. Porque às vezes acontece, o paciente ele tem alguma interferência genética ali. E só com mapeamento genético a gente vai descobrir. Então eu linko. Opa, olha, eu vou prescrever determinado exame para você. Você colhe aqui no laboratório mesmo. Assim que sair, eles apontam aqui na clínica para mim e eu modifico o nosso plano de ação. O famoso 2 em 1, né? Acaba sendo legal porque a gente não só fica preso à estética, a gente visa estética e saúde. É um plano interessante da clínica. Então, aqui a gente tem tratamento estético, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem eletroestimulação, juntando tudo num combo só.
É como se fosse um grande centro de beleza, né? Na verdade, o LAC acaba funcionando. Assim, a gente tem feito algumas lives com vocês e tem sempre uma novidade, né? Mudando um pouco também o perfil do laboratório, de ser só uma coisa de exame para quem está Não doente. fica focado só na patologia, na doença, né? Exatamente, A exatamente. gente visa mais a medicina preventiva. Agora, está chegando o verão. E aí, quais são as novidades? Tem alguma Hum, novidade? Tem alguma. Essa área está sempre com novidade, né? Mas já tem alguma é, coisa assim que está sendo esperada com ansiedade, enfim. Então, a gente faz a aplicação, como eu falei, das enzimas. A gente tem o uso da aromaterapia com argila. Paciente que tem, às vezes, aquela retenção líquida. A gente precisa primeiro tratar a retenção para depois vir a questão da musculatura, da definição, da perda de gordura ali excessiva. Chegando num combinho, né? Então a gente faz a junção de um protocolo. Primeiro, associação de massagem com argila, óleos essenciais para melhorar a circulação ali da região, para depois entrar com a degradação da molécula de gordura. E aí depois pode fazer associação com eletroestimulação, com certeza. É como se a gente juntasse o início, meio e fim do melhor protocolo para o verão. Entendi. E aí o ideal é começar com quanto tempo de antecedência, assim? Uns 2 meses. Tá maravilhosa no verão, chegar aquela pessoa assim, uau! 2 meses. 2 meses tem um bom resultado, assim, para o verão. Mas aí é como você disse, né? Unindo Mas vários fazendo fatores. isso, juntando vários protocolos. A gente faria atendimentos semanais. Entendi. Isso também dependendo de cada paciente. Tem pacientes que respondem um pouco mais rápido mesmo, Entendi. Estão perguntando mas já aqui com uma como é margem que de funciona a segurança. marcação de consulta. Você está com a agenda cheia? Como estamos aí? Graças a Deus. Mas você, você pode ligar aqui para a clínica ou pode marcar por e-mail, pelo site. A gente tem um campo bastante amplo para isso. Entendi. Mas ainda dá para correr para o verão, então. Dá tempo. Sempre dá. A gente dá Ah, aquele jeitinho. e tem mais alguma novidade assim que você acha que vai ser a grande surpresa do verão de tratamento? Então, a estética, ela é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido. Há pouco tempo atrás não existia o que já tem hoje. Então, o campo está aí, de pesquisa está atuando a todo momento. É claro que com a sinergia das coisas a gente potencializa o melhor resultado. Agora, eu acredito que ainda pode vir mais procedimentos, mais novidades para poder potencializar o que já tem. Mas é tanta coisa, né? Eu fico imaginando assim, o cardápio, né? Tipo loja de Muito. sucos que você vem, tem várias misturas, assim, né? Que a É gente bom porque a consegue se gente tem atualizar. opção para trabalhar. Às vezes o paciente está naquele procedimento já há um tempo e começou a ter uma resposta um pouco mais lenta. A gente fazendo associação de outros procedimentos no meio disso, o organismo não acostuma, né? Interessante mesmo. O que é? Não, Você precisa estar sempre se atualizando, com certeza. exatamente. Olha, pessoal, tem mais alguma pergunta para a doutora? Estou achando Tô aqui. maravilhoso. Depois que sair o filtro aqui, eu vou fazer uma análise. Vem aqui para a gente ver. Não, porque eu entrevistei a Siníria no mês passado. O pessoal ligou, ela já não tinha mais horário. Foi assim, bombou É geral. muito rápido, muito É. rápido. E eu imagino que, pelo que você falou, com a variedade, o cardápio que tem, deve ser uma loucura, né? Todo mundo querendo ficar. Ainda mais porque tem isso, né? As pessoas estão em isolamento. Então estão em casa, estão se guardando, Isso. né? Então, Depois que começou a sair um pouquinho, já veio a procura de tipo, ai, me salva, foi isso aqui que aconteceu na pandemia, outra coisa que aconteceu na pandemia. Já fica todo mundo um pouco mais assustado, né? olha, estão perguntando aqui como faz para marcar. Ela já respondeu. Você liga para o consultório, ou liga para o laboratório, ou pode fazer online também, né? Pode. Tanto no nosso site tem uma agenda. A gente disponibiliza de uma agenda. Então pode fazer a marcação pelo site. E lá no site mesmo tem tanto telefone quanto e-mail. A marcação pode ser por ambos. Você estava falando, eu ontem,
entrevistei uma senhora, a gente fez um serviço com clínicas e salões, com os procedimentos, enfim, para o site. E aí eu fui entrevistar uma senhora de 83 anos, que ela deu uma fugida para o salão, porque ela falou: ah, minha filha, eu estava precisando fazer o cabelo para melhorar a minha autoestima, meu astral, senão a gente não aguenta, eu já não posso. Meu marido Não, tem 94 anos. O que eu vou fazer em casa? Não tenho, eu tenho que pelo menos me olhar no espelho e me gostar, né? e me Porque, senti bem, é. pois é, você imagina, né? Ser uma senhora com 83, tem essa faixa etária assim que está muito ligam? Como é que é? Vira Liga. médico, que você liga toda hora e pergunta. Eu tenho um paciente que fala assim: a Carolzinha vai devolver para mim a beleza que eu perdi. Ele já tem 84 anos também. Aí ele vem aqui, ele faz tratamento para mancha. É ele. E vem, é ele. Ah, Você olha. vê? Não, os homens estão bombando. Desconfio que eles são mais vaidosos. Quando o homem é vaidoso, ele consegue ser mais vaidoso que a mulher, Mais vaidoso do que a né? mulher. Enfim. Porque a mulher já está naquela tendência. Desde criança já foi criada assim, questão de se prender à vaidade, de fazer uma unha, de fazer um cabelo. O homem não. Ele faz por opção dele. É verdade, é verdade. Assim como tem homens que morrem sem essa vaidade, né? Se achar que é necessário. Eu até acho que tem que ter um pouco, né? Porque é isso, Tem são que ter. cuidados que vão evitando chegar no final e você tá ali com um monte de coisa, mancha na pele, né? Porque não se cuida. Meu marido mesmo não gosta de usar filtro solar, só que é branco, meu filho. Vai usar filtro solar, tem que usar filtro solar, né? Não tem como. Mulheres incentivem seus homens a serem É. vaidosos, porque Eu acho é até que não importante. é o que você falou, não é uma questão nem de vaidade, é uma questão de saúde, né? A gente está aí com câncer de pele, com um monte de cuidados hoje, que não Com dá mais para certeza. você sair na rua sem usar um protetor solar, nem nada, entendeu? Estou O falando ideal aqui, é mas eu tratar desde saio, cedo. eu Não esqueço. saia. É importante. Até o protetor solar de tom, que aí ajuda na luz visível mesmo. É, Não verdade. só a exposição solar, Não, mas é uma os questão raios de hábito ultravioletas. que você cria, né? Por isso que a gente estava falando dessa questão do adolescente já se criar com essa vaidade, contanto que não exagere, né? É importante porque vai criando, tipo, escovar o dente, passar fio dental, você vai acrescentando essas rotinas no seu dia a dia, Uhum, né? uhum. Eu hoje eu fico me policiando, mas de vez em quando eu esqueço. Porque a gente foi acostumada a usar protetor solar para ir à praia. Quando pra praia. E só que hoje você tem tudo, né? Eu estava passando um Mas ácido. olha, uma coisa interessante. A mulher, ela tem mais a tendência de lembrar da maquiagem, porque ela passando a maquiagem, ela se sente É. melhor, esconde as imperfeições. Quando você opta por um protetor com base, você já lembra de passar ele, porque é como se fosse incluído na sua maquiagem. Ah, verdade. É verdade. Você Aí falando de você passa ele e maquiagem, passa um blushzinho. e essa questão, né? Porque maquiagem é um. Como é que eu vou dizer? É um coringa, né? Porque nem todo mundo. Eu, particularmente, não sou muito de maquiagem, mas eu digo assim: você ter certeza de estar comprando um produto bom, de estar. Né? Porque você vai numa loja, se você não domina o assunto, você fica meio perdida ali, saber para o que correr, né? Mas até nas maquiagens você tem profissionais qualificados. Você vai numa loja boa da vida, referência, e a vendedora ela te auxilia em tudo, no seu tom, no que é melhor, se tem parabeno, se não tem parabeno, ela te auxilia em tudo. O problema não é a maquiagem, a pessoa o cuidado de, depois de fazer o uso da maquiagem, fazer uma boa higienização facial. Ela precisa ter aquele comprometimento. Porque ali, às vezes, a É gente tem verdade. interferentes químicos e, sei lá, dorme com aquilo, não faz uma higienização correta daquilo. Aí, o que poderia ser bom acaba sendo ruim. Caroliana, para fechar, uma receita caseira, assim, para você limpar a pele. Temos alguma, assim, no seu livrinho de Ó, receitas? vou passar um skincare básico, que toda pessoa deve fazer pelo menos de manhã e à noite, né, ao dormir.
para fazer uma limpeza, a gente faz o uso de algum sabonete facial neutro. Eu sempre opto pelos neutros, tá? Às vezes a pessoa tem alguma alergia e a fragrância pode interferir nisso, principalmente na hora de dormir. Então, fazer o uso de algum sabonete facial neutro e a água micelar logo em seguida. E é importante a gente, na hora de passar a água micelar, passar com movimentos circulatórios e depois lavar. Às vezes a pessoa passa só água micelar e não lava. Mas não, apesar de estar escrito na embalagem, às vezes, para não lavar, eu opto sempre por lavar, tá? Então, você fez a higienização com sabonete, depois passou a água micelar, joga só um pouquinho de água para tirar aquele resíduo que ainda fica. Depois você precisa tonificar a pele. Então, algum tônico, algum esfoliante também pode auxiliar. Não fazer a esfoliação todo dia, mas fazer intercalado, um dia sim, um dia não. Depois E o uso de tonificar. sabonete esfoliante é bom? É bom sim. Se você comprar ele em pasta, assim, eu opto sempre por diluir ele, deixar diluído, deixar líquido, que fica melhor. Para você processar, não agride muito, entendeu? O Entendi. problema é quando são aqueles grãos. Eu já vi até gente que faz esfoliação com açúcar. Não, não deve ser feito isso. É, Pelo tinha amor um de Deus, negócio, porque o ó, grão. açúcar com limão. Já ouvi isso. Não, Né? eu já ouvi também colocar açúcar, mas o grão é muito grosso. Não vai estar esfoliando, vai estar danificando a pele. Então, eu sempre opto por fazer, mesmo que compre ele, o sabonete mesmo, dilui ele em água para deixar ele líquido, que aí fica mais suave de você esfoliar. Depois de você esfoliar, você pode limpar, passar um sérum e o protetor. É como se fosse a receitinha básica da manhã para iniciar o dia e para finalizar o dia. 2 vezes ao Cuidados dia, básicos, né? tá? É o básico, né? É, o básico. Maravilha. Tem que ter. Que bom. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Falem agora ou calem para a próxima live. Bom, aproveito para Isso. dizer que tem uma entrevista no nosso site com a doutora Carolina, né, que a gente fez semana passada, que ela também Isso. fala várias coisas interessantes. Quem perdeu a live, daqui a pouco a gente vai botar ela no YouTube, vai ficar no IGTV. E no nosso canal do YouTube também você assiste qualquer hora. A gente deve estar postando até amanhã. Então, Qualquer alguém. dúvida também pode entrar em contato com a clínica, que eu estou aqui à disposição. Exatamente. Nada, ninguém. Doutora, muito obrigada. Adorei as suas dicas. Eu que agradeço, Cristina. Muito obrigada. E a gente volta a se falar. Peraí que entrou alguém. Betina dando o endereço do site. Ah, tá. E super obrigada. Eu que agradeço. Beijinhos. Bom final de semana. Tchau. Igualmente. Tchau. Então, pessoal, pegaram as dicas? Muito bem. Bom, como eu disse, tem uma entrevista boa com a doutora no nosso site, jbemfolhas.com.br. Além dessa, tem várias outras novidades. Como eu também disse, a gente fez um servição com salões e espaços que fazem tratamentos de beleza. A gente tem também a live, vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Aproveitem e se inscrevam, que isso é bom para a gente. Ou aqui no IGTV. Super obrigada. Na próxima quinta-feira a gente volta. Vai ser uma live sobre Live Mundi, aquele festival de sustentabilidade que acontece no Parque Lage. Só que esse ano ele vai ser totalmente online por questões óbvias. A gente fica por aqui. Super obrigada, bom final de semana e até semana que vem.